Olá pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, aula de português. O tema de hoje é a partir da página 32 do nosso livro didático. Formas nominais do verbo, ou seja, o infinitivo, particípio e gerúndio. As formas nominais, como eu já disse anteriormente, são o infinitivo, particípio e gerúndio. O gerúndio, gente, é a forma nominal que expressa uma ação em curso, isto é, que está se realizando, ainda não foi concluída. Indica uma ação prolongada ou em continuidade, mas também pode ter função de advérbio ou de adjetivo em muitos contextos. Nas locuções verbais, que são a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal, vem acompanhado de um verbo auxiliar como em eu estou entrando. No gerúndio, os verbos sempre terminam em NDO. Então, um macetezinho para você saber se está o verbo na forma de gerúndio é se ele termina em NDO. Se ele termina em ando, indo ou indo, ou seja, a mesma coisa que NDO, eles estão no gerúndio. Isso é uma característica única dele. Então, para identificá-los, precisam ter essa terminação em NDO, mais o verbo que exprime uma ação em continuidade, em curso. Um exemplo aqui. O gerúndio, ele pode, como eu disse anteriormente, pode equivaler a um advérbio, ao indicar uma circunstância ou modo. Por exemplo, a frase estamos envelhecendo. Veja a característica a terminação do verbo envelhecer. Termina em que? NDO. Mais a outra característica que diz que está em continuidade, envelhecendo. Não envelheceu ou envelhecerá. Ele está envelhecendo, ou seja, está em curso. Essas duas características confirmam que o verbo está na forma nominal de gerúndio. Aí você deve perguntar, professor, mas aí tem dois verbos, estamos envelhecendo. Sim, tem dois verbos aqui, só que isso aqui é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar quem é aqui? Estamos. O principal, envelhecendo. Os quatro mais populares verbos auxiliares é ser e estar, ter e haver. Esses quatro verbos são os principais verbos auxiliares que acompanham os outros verbos. Então, de uma forma resumida, locução verbal é o quê? São dois verbos que fazem a função de um. Segundo caso, às vezes o gerúndio possui o valor de adjetivo, caracterizando um substantivo. Exemplo: o cozinheiro serviu-me uma canjica borbulhando. Analisando essa frase aqui, a gente vê que o substantivo aqui é canjica. E qual é a característica dele? Borbulhando. Borbulhando é o quê? É um verbo. É um verbo, uma ação que está em curso, está borbulhando. Mas, fazendo a análise sintática, o sentido, esse verbo aqui, ele está no valor de adjetivo, porque ele está dando qualidade ao substantivo ao lado, que é canjica. Então, às vezes, o verbo no gerúndio possui o valor de adjetivo, caracterizando um substantivo. Outro exemplo:
o gerúndio pode expressar uma ideia imperativa. Quando a gente trabalhou as classes gramaticais, eu falei que o verbo varia em forma. Imperativo é uma delas. Imperativo significa o quê? Uma ordem, um mandamento. Então, o gerúndio pode expressar uma ideia imperativa, uma ordem, um mandamento, uma dica. Ou o exemplo aqui, andando, vamos rápido. Correndo para o chuveiro. A gente vê, olha, a terminação deles aqui, NDO. NDO. Característica do que? Do gerúndio. Mas a outra característica do gerúndio, que é a atividade em curso. Andando, correndo. Todas elas aí exprimem uma ação que está em continuidade. Se ela fosse uma ação que já tivesse concluído, seria ando, andei, correndo, corri, correu. Como elas estão em continuidade em uma linha do tempo, são gerúndio. Passando do gerúndio para o particípio, ele tem as suas peculiaridades também. O particípio indica uma ação completamente acabada ou concluída, diferente do gerúndio, que nunca acaba, sempre está em continuidade. Olha o exemplo nessa frase: a empreiteira tinha asfaltado toda a rodovia. Asfaltado. Aqui é o verbo asfaltar. Veja a terminação dele, ado. Uma das características do particípio é que ele sempre termina em ado, edo e ido. Diferente do gerúndio, que é ando, endo e indo, tá? Então, se você juntar duas características do particípio, que é as terminações do verbo em ado, edo ou ido, mais o verbo que exprime ou indica uma ação completamente acabada ou concluída, está configurado que o verbo está na forma nominal do verbo particípio. O particípio às vezes é usado na formação dos tempos compostos da voz ativa com os verbos auxiliares ter e haver. Lembra que eu falei para vocês que os quatro verbos auxiliares mais populares, que mais são usados, são ter e haver, ser e estar. E no particípio eles não são diferentes. Eles são usados na formação dos tempos compostos da voz ativa com os verbos auxiliares. Olha o exemplo: Maria havia devorado o sanduíche do João. Analisando essa frase, a gente vê a terminação do verbo devorar. Devorado termina em que? Em ado. Opa, já tem primeiro requisito para ser particípio. O segundo requisito é o que? O verbo está concluído, acabado. Ou seja, pega a frase de novo: Maria havia devorado o sanduíche do João. Ela devorou. Mas professor, por que tem a ver esse havia? Gente, o verbo auxiliar é para dar apoio ao verbo principal. Porque se você fala Maria houve devorado, ou Maria devorou o sanduíche do João. Se fosse passado, como está no passado, Maria devorou, tudo bem. Mas se você colocar Maria havia devorado, porque a voz do verbo está na ativa. Ou seja, quando está na voz ativa, o sujeito praticou aquele ato.
Maria havia devorado. Então, para ter a concordância verbal, tem que ter sempre um verbo auxiliar. E o escolhido dessa frase, para ficar bem redondinha, ficar bem no contexto, foi o verbo haver. Maria havia devorado o sanduíche de João. Caso 2 do particípio, mais um exemplo. Emprega-se também o particípio nos tempos compostos da voz passiva, com o verbo ser ou estar. Mais uma vez, o verbo ser e estar. Lembra, os 4 verbos auxiliares que mais são populares é o ser e estar, ter e haver. Na voz passiva, professor, o que é voz passiva? É quando o verbo, o sujeito daquela oração, sofre a ação do verbo. Quando é a voz ativa, o sujeito daquela oração é o que faz a ação. Olha o exemplo, João foi enganado por seu amigo, que é um sujeito aqui, João. Foi enganado é a locução verbal. O verbo ser aqui, que é o verbo for, foi, está auxiliando o verbo principal, enganado, que está no particípio. Olha a terminação, ado é de ido e teve a conclusão. Se eu fosse passar para a voz ativa, João enganou seu amigo. Mas como é na voz passiva aqui, João foi enganado por seu amigo. Ou seja, o sujeito é a figura passiva do verbo aqui. Ele que sofreu, ou seja, é a voz passiva. Se fosse a voz ativa, ele tinha enganado. Seria João enganou seu amigo. Depois do particípio, a gente vai trabalhar o infinitivo. A forma nominal do verbo, quando está no infinitivo, indica a ação verbal propriamente dita. É o verbo cru, como o pessoal fala. Nomeia os verbos e pode ter valor de substantivos. Por exemplo, caminhar. Tá no infinitivo porque termina com AR. Deixa eu lembrar para vocês. Os verbos no infinitivo, eles sempre terminam em AR, IR, OR. Sempre. Quando eu falo uma frase aqui, o caminhar daquele senhor é engraçado. Se você for pegar, fazer a análise morfológica, caminhar é um verbo, sim, está no infinitivo. Mas se eu for fazer a análise sintática, o sentido daquela palavra, naquele contexto, naquela oração, o caminhar se torna um substantivo. Por quê? Veja o artigo antes, o caminhar, o raiar do sol. Todos eles vêm um artigo antes. O artigo vem antes do quê? Do substantivo. O infinitivo sempre vem com AR, ER e R. É a forma crua do verbo. Indicação verbal propriamente dita. Nomeia os verbos e pode ter valor de substantivo, como no exemplo aqui. Caminhar diariamente faz bem à saúde. Ele está falando do quê? Do caminhar. O infinitivo, ele pode ser flexionado. Quando é flexionado, quer dizer o que, professor? Flexionado quer dizer que ele pode sofrer alteração, mas eles não deixam de ter aquela característica deles, que é terminar em AR, ER, IR, OR. Por exemplo, a palavra decidirem, tem o IR aqui, olha. Enfrentarmos, ou tá aqui com a AR. Analisarem, termina em AR aqui, o analisar. Prepararmos, AR. Então, embora seja flexionado, terminando em mos, os, em, ens, não deixa de ter a característica que são terminados em AR, ER e IR. O infinitivo impessoal, ele já não flexiona. Por exemplo, passar, prometer,
escrever e identificar, tá? Essa é uma das características do infinitivo. Então, pessoal, resumindo da nossa aula, o que são formas nominais? São formas verbais que podem se comportar como nomes, ou seja, como substantivos, adjetivos e advérbios em certas circunstâncias. Sendo assim, trata-se de verbos que deixam de se comportar como tal para funcionarem como nomes. O infinitivo, que é a caracterização deles, uma das características deles é a terminação em AR, ER ou IR. A forma nominal infinitivo pode ser reconhecida através de sua desinência, como eu falei para vocês. Termina sempre em AR, ER ou IR, que indicam, portanto, a forma nominal, que é o infinitivo. O infinitivo pode ser pessoal, ou seja, flexionado, tem aquelas terminações em imos, em, ou impessoal, que eles não são flexionados. Como impessoal, o processo verbal não é restrito a um ser em particular. Exemplo, estudar é um dever de cada cidadão. Quando se emprega o pessoal, o processo verbal é relacionado a alguém, a algum ser. Por exemplo, perguntei-lhe se havia algo para eu ler. O verbo que está aqui na forma nominal no infinitivo se refere a eu. Nesse segundo exemplo, pode-se notar que o infinitivo ler se refere ao mesmo ser, a que se refere a forma perguntei, eu. No primeiro exemplo, não há qualquer referência desse tipo. Trata-se de processo verbal considerado em si mesmo. O infinitivo pessoal indica a ação verbal propriamente dita. É o verbo cru, a forma original dele, pois é a forma empregada para nomear os verbos, forma que aparece nos dicionários, tipo a palavra amar, correr, falar. São os verbos na sua base original e eles estão no infinitivo pessoal. Pode ser usado como substantivo pelo emprego de um determinante. Quando eu falo determinante, pode ser o artigo ou pronome. Em virtude disso, pode também apresentar flexão de número. Por exemplo, o falar nordestino. O verbo falar aqui, na verdade, não é um verbo, está substantivado. Quando eu falo substantivado, ele admite as características de um substantivo. E ele está acompanhado de um determinante, que é o artigo o. Então, o determinante pode ser um artigo ou pronome. Outro exemplo, o Brasil tem muitos salários. Outro exemplo de infinitivo pessoal. Gerúndio. A forma nominal gerúndio pode ser reconhecida através de sua desinência em IDO. Sendo assim, temos ando, endo, ondo, indo, conforme as três conjugações. Pode expressar a ideia de ação acontecendo, ou seja, uma ação continuada, em curso, não concluída. Por exemplo, estou ouvindo o CD que você me deu. Se eu fosse para no particípio, seria eu ouvi o CD que você me deu. Tá vendo a diferença? O gerúndio pode expressar um processo contínuo. Ele está estudando para melhorar. Pode também expressar uma ideia imperativa. Andando, ande. Vamos rápido, correndo, para a cama. Tudo isso está expressando uma ideia de ordem, ou seja, imperativa. O particípio tem as suas peculiaridades.
Geralmente eles terminam em que? Em ado, edo ou ido. E o verbo demonstra uma ação que foi concluída, acabada. Olha os exemplos aqui. O prédio será vendido. Não há nada que possa ser descartado. Atualmente poucos alunos têm atuação destacada. Sendo assim, é importante lembrar que as terminações da forma nominal particípio são ado, edo e ido, quando regular. Já quando é irregular, não possui terminação específica. E essa foi a nossa aula de hoje. Para a próxima atividade, para a próxima aula, nós vamos fazer uma atividade, eu e vocês, tá? Provavelmente vai ser a atividade da página 36. Mas isso a gente vai trabalhar só segunda-feira, tá? Segunda-feira não, terça-feira. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus.